Bom dia, alunos do sexto ano A e do sexto ano B do Centro Educacional Municipal Criança Esperança 2. Essa é nossa segunda atividade remota vinculante de Geografia do terceiro bimestre. Aqui é a professora Regiane e esse vídeo é um vídeo explicativo, tá? A professora estará explicando o que vocês devem fazer na atividade e como ela deve, ser estudada. Porque mais importante do que realizar a tarefa é que vocês entendam, não é? O motivo do envio dessa atividade é que vocês entendam o conteúdo, as habilidades importantes aí para vocês entenderem, tá bom? Essa atividade, ela vale de 0 a 5, tá? E ela é uma atividade que tem como objetivo localizar as bacias hidrográficas do Brasil. Ela é uma atividade que está sendo enviada dia 8/9 e tem como prazo de recebimento o dia 14/9. Do que ela é composta, alunos? Ela é composta, primeiro, de uma leitura, vocês devem realizar uma leitura, o que é uma bacia hidrográfica. Depois, uma instrução de um vídeo de 5 minutinhos, e 35 segundos, que fala sobre a hidrografia do Brasil, que é o conjunto dos rios mais importantes do Brasil. Ela vem com 3 mapas muito importantes, que são os mapas das bacias hidrográficas do Brasil e de Mato Grosso do Sul. Depois ela conta com um resumo, tá? No item 4, das bacias mais importantes do Brasil: Amazônica, São Francisco, Paraguai e Paraná. E por último, após o estudo, é que vocês vão entrar no link e responder ao questionário, tá bom? Esse questionário, ele é um questionário daquele Google Forms que vocês entram, clicam no link, vão responder com atenção. Façam depois de realmente terem lido, terem assistido ao vídeo, terem ouvido e prestado bastante atenção nessa explicação. Assistam 1, 2 vezes, se for necessário, esse vídeo. Não tenham pressa para fazer. Façam no momento que vocês tenham calma, porque vocês podem fazer com atenção, podem estar com o WhatsApp e com o link aberto, pode tirar dúvidas da professora, tá bom? E respondam, são 10 perguntas e cada pergunta vale de 0 a 5, tá bom? Então, a atividade é composta por essas 5 partes. Professora, o que é uma bacia hidrográfica, tá? A bacia hidrográfica, ela é uma área, ela é uma região que ela tem um relevo, ela tem um desenho da sua superfície que lembra o formato de uma bacia. Isso quer dizer que eu tenho uma área mais profunda e as bordas com maior altitude. Por que é importante entender isso? Porque nessa região mais profunda, eu vou ter um rio mais importante, vou ter um rio principal correndo ali. E em toda a outra área da bacia, eu tenho rios menores, não é? Os afluentes, que são os rios que desaguam no rio mais importante, e o subafluente, que são os rios menores que desaguam nos afluentes. Então, toda essa rede de rios, todo esse conjunto de rios em que um vai desaguando no outro, eu chamo de bacia hidrográfica, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês da bacia do Rio Amazonas. Olha, é a maior bacia do Brasil. Toda essa região tem rios que desaguam no Rio Amazonas, tá? Não é que o Rio Amazonas ocupa toda essa área, mas é uma região drenada para o Rio Amazonas. Então, todos os rios nessa área em verde desaguam no Rio Amazonas. Lembrando que o lugar onde o rio nasce eu chamo de nascente e aonde o rio deságua eu chamo de foz. O Rio Amazonas, ele nasce fora do Brasil, ele nasce na Cordilheira dos Andes e deságua no Oceano Atlântico. Essa é uma região muito importante para a navegação. Grande parte das pessoas utilizam os rios como uma via de transporte,
tá bom? Uma outra bacia importante, né, nessa cor aqui, nesse tom de cinza, é a do Rio São Francisco. A bacia do Rio São Francisco, ela é uma bacia totalmente brasileira, porque ela nasce, né, e ela tem a sua foz toda dentro do território do Brasil. Ela nasce na Serra da Canastra e deságua no Oceano Atlântico. E essa bacia é uma bacia simbólica porque ela percorre uma região seca do Brasil. Ela percorre, né, uma região em que falta água, em que a gente não tem aí chuvas constantes, a gente tem o clima semiárido, tá? Existe uma obra, né, que já foi inaugurada, que ela vem acontecendo já há alguns anos, que é a transposição do Rio São Francisco, em que parte da água do rio é desviada e levada, né, para o sertão, para as regiões mais secas, tá bom? As outras duas bacias, né, que eu vou destacar são bacias de Mato Grosso do Sul. Vou até aqui ao mapa ao lado, olha aqui. Esse é o mapa de Mato Grosso do Sul e ele é um mapa que a gente pode observar duas cores. A cor amarela representa todos os rios, né, que nascem e correm em direção ao rio Paraguai, tá? E essa região em laranja, ela representa toda uma área onde os rios todos vão nascer, vão cursar e vão desaguar no rio Paraná, tá bom? Então, olha lá, não quer dizer que o rio Paraguai esteja em toda essa região amarela, não. Isso quer dizer que nessa parte amarela eu tenho rios que nascem, que cursam e que vão desaguar no rio Paraguai. Na cor laranja, quer dizer que eu tenho os rios que nascem e que cursam e que vão desaguar no rio Paraguai. Essa região, né, que divide as duas cores, eu chamo de divisor de água. São regiões mais altas, não é? E que divide a bacia hidrográfica. Então, todos os rios que nascem a leste da Serra de Maracaju, que é considerado o divisor de águas, vai para o rio Paraná. Todos os rios que nascem a oeste vão para as regiões mais baixas, que é o rio Paraguai. Então, a gente diz que sempre um divisor de águas é uma região mais alta de terreno e, no caso, é considerada a Serra de Maracaju. Então, o divisor de água entre as bacias do rio Paraná e Paraguai em Mato Grosso do Sul é a Serra de Maracaju. Bom, voltando aqui, a gente destaca, né, que a bacia do rio Paraguai é a região que corta o Pantanal. Ela é uma região de planície, não é? Ela é uma região formada por muitas águas, não é? E por duas regiões, por duas estações do ano bem definidas. Então, eu tenho uma região, duas estações de cheia e de seca muito presentes no Pantanal. Vou destacar a região do Paraná, a bacia hidrográfica do rio Paraná, porque ela é uma bacia de rios de planalto. Nela existem muitas bacias hidrográficas e ela é uma região onde eu tenho a maior parte das pessoas, da população brasileira. É uma bacia de grande concentração populacional. Então, eu tenho presença, né, de hidrelétricas em rios de planalto e eu tenho muita concentração de população vivendo nessa região. Isso já demonstra que as bacias hidrográficas do Brasil, elas mostram que a água no Brasil é má distribuída. Eu tenho regiões com muita água e pouca população, eu tenho regiões com água até que em quantidade um pouco menor, principalmente na região de São Paulo, na cidade de São Paulo, e uma grande concentração de população. Já no sertão do Nordeste, eu vou ter pouca água, poucas nascentes devido ao clima semiárido e a pouca quantidade de chuva, tá? Eu posso dizer então que as bacias mais importantes do Brasil estão em verde, a amazônica, em roxinho, a do Paraguai, em salmão, a do Paraná e em cinza, a do São Francisco. Uma outra informação importante é que juntas a bacia do rio Paraguai, Paraná e Uruguai são chamadas de bacia platina.
tá? Porque elas ocupam, além do território brasileiro, outros países da América do Sul. E o Rio Paraná, não é? O Rio Paraguai deságua no Rio Paraná. E o Rio Paraná, ele deságua no Rio da Prata, antes, né, de desaguar no Oceano Atlântico, entre o Uruguai e a Argentina. Então, eu digo que juntas a bacia do Rio Paraguai, Paraná e Uruguai formam a bacia Platina, tá? Porque antes de desaguar ao mar, o Rio Paraná, né, ele deságua no Rio da Prata, ok? É importante destacar também que eu tenho muito desperdício de água no Brasil. Então, essa má distribuição de água também faz com que as pessoas elas não se preocupem, né, com utilizar a água de uma forma consciente. A água desses rios no Brasil é utilizada para irrigação, para geração de energia, para pesca, para navegação, para o lazer. Então, eu tenho muitos usos e por isso é muito importante gerenciar essas bacias, cuidar da nascente, não é? Cuidar da mata ciliar, não é? Ou mata de galeria, que é aquela mata que está nas margens dos rios, que vai proteger o rio para que nenhuma terra, para que galhos não caiam e que não deixem esse rio cheio de areia e raso, que a gente chama, né? Que acaba estragando, que acaba prejudicando o uso desse rio, tá? E a gente chama de assoreamento. Então, essa ARV, ela fala dos rios brasileiros, do uso, da preservação, da necessidade de utilizar de forma racional, mas ela fala que esses rios são divididos em bacias, não é? E que bacias é essa região onde os rios vão ser drenados para um rio mais importante. E essa unidade, essa bacia hidrográfica, serve também para a gente tomar cuidado de cada rio em especial, cuidar de cada região em especial. As bacias mais importantes do Brasil: Amazonas, Paraguai, Paraná e São Francisco. As bacias de Mato Grosso do Sul: Paraguai em amarelo e Paraná em laranja. Após ler o texto com atenção, fazer anotações no caderno, assistir ao vídeo de 5 minutinhos, assistir a esse vídeo, se necessário, 1 ou 2 vezes, vocês vão responder então ao link ao questionário, tá bom? Bons estudos, cuidem-se, um grande abraço da professora Regiane.